A transfiguração. Jesus então chamou Pedro, João e Tiago maior e foi até o alto de uma montanha. Chegando lá, ele começou a resplandecer como o sol. E ali apareceram Moisés e Elias. Uma passagem que desperta muito interesse, porque ainda tem outras questões que irão dizer aqui, principalmente da sobrevivência do Espírito, tanto por Moisés quanto por Elias, e também o poder, tanto fluídico quanto o ali emanado pelo Mestre Jesus. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo. Hoje, iniciando o capítulo 17, uma parte que, pelo menos em mim, e eu creio que em você, desperta muito interesse, que é a questão da transfiguração ali operada no monte. E que Jesus em si resplandeceu como o sol. E ali, junto a Pedro, João e Tiago maior, ele realmente, nesse resplandecer, aparecem as figuras de Elias e Moisés. Dois dos mensageiros, dos precursores ali das ideias que o mestre veio a pregar. Se você já faz parte desse nosso estudo, você sabe que apesar de ser um estudo sequencial, você não precisa ir lá nesse momento colocar em dia os vídeos em si. A grandiosidade do Evangelho é que você poderá pegar uma parte do Evangelho, retirar dele a essência, engrandecer a sua vida. Aí depois é muito bom você ir lá e colocar em dia. Tem uma playlist no canal do NEP Honório Abreu, onde você vai seguir em sequência. Porque estudar em sequência também é muito grandioso para você ter um melhor entendimento do todo. Já peço a vocês que compartilhem esse vídeo, compartilhem o nosso estudo, porque é unindo corações e você pode ser um instrumento a levar essa palavra divina até um coração que ali você ama. Porque é como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como si mesmo. Levar assim estudos e análise do Evangelho é sempre bom. Então compartilhe com alguém que você ama, comente o vídeo que você está achando e principalmente o que você entendeu sobre essa parte. Curta também o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos no nosso canal NEP Honório Abreu. Então aqui nós vamos vendo algo que desperta em nós, pelo menos em mim, muito interesse. Jesus, ele chama Pedro, João e Tiago maior, que ali João e Tiago maior eram irmãos, e ele vai até o monte. Chegando lá, o seu rosto em si se transforma, e é narrado o seguinte: o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como luz. E ali ocorre a transfiguração, que diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então, o que nós temos por imagem, pelo menos em si, era que não era a face do mestre em si. A sua face resplandeceu como luz, e as vestes em si. Mas aí, em segundo momento, eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então tinha aquela conversa em si. É importante que no Evangelho Rede Vivo tem uma parte que fala assim, ele é por Marta Antunes aqui, organizado, ele é editado pela FEB, e fala assim: talvez tenha ocorrido uma materialização dos espíritos Moisés e Elias. É a hipótese mais aceita, considerando-se a capacidade de doação ectoplasmática dos apóstolos presentes. Só para vocês entenderem um pouco. Jesus chama Pedro, João e Tiago maior. Eles eram até colocados, os três ali estavam em vários acontecimentos. O que é trabalhado aqui é que para materialização de um espírito, você tem que ter ali uma pessoa que nós podemos denominar como um médium, que vai ter uma doação de fluidos para poder esse espírito se materializar.
Nesse ponto aqui, Jesus pode ter chamado João, Tiago e Pedro para fazer essa doação de fluidos, para poder ter a materialização de Moisés e Elias. Mas conhecendo o poder de Jesus, até de questão de curas e tantas outras, que ele tinha ali todos os atributos, na minha opinião, era desnecessário ter ali os médiuns. Tinha algo maior. Ele queria que eles acompanhassem isso para algo mais. Que aonde, pelos estudos que eu fui ali cerçando, tanto de questões espírita, quanto de questões também históricas, diante do que ocorreu, ele queria mais trazer aos apóstolos o entendimento da sobrevivência do espírito. Porque ele já tinha feito, conforme nós seguimos nesse estudo sequencial, ele tinha feito o primeiro anúncio do que ele iria sofrer lá pela questão dos sacerdotes em si. Então ele já tinha anunciado a paixão, que ele iria passar por esses sofrimentos e seria morto, mas ele até diz que ressuscitaria no terceiro dia. Mas o interessante é que fala assim, mas é possível supor também que os 3 apóstolos possam ter percebido os espíritos por meio da vidência mediúnica, ou seja, eles perceberam, viram os espíritos ali porque eles já tinham uma capacidade mediúnica desse fato, que Jesus ali ainda auxiliou. Isso é uma hipótese que, na minha opinião, é a mais aceita em si. E é importante porque logo após, ainda está no Evangelho Redivivo, ainda traz assim, logo após a transfiguração, o evangelista relata o aparecimento de Moisés e Elias, que confabularam com Jesus, ou seja, conversaram ali com ele algo. Não é relatado o que eles teriam conversado. Mas, ali faltando um mês e pouco, para a crucificação, nós já podemos supor que eles estavam ali analisando sobre isso. O que iria acontecer com Jesus diante da prova e da missão que ele estava ali para cumprir. O fato não só comprova a imortalidade e sobrevivência do espírito, como destaca o apoio, a amizade e a fidelidade ao Cristo, sobretudo naquele momento, próximo de sua morte por crucificação. Elias e Moisés simbolizam mais que os grandiosos sequitos de Jesus, mas todo o esforço de revelação divina que o Cristo dispensa ao mundo desde sempre. Ou seja, eram 2 ali, mais do que em questão deles terem sido precursores dessa ideia que o Cristo trouxe, mais do que em si eles serem qualquer profeta, grande profeta, eles tinham uma amizade. E é isso que me traz assim um grande alívio de coração a analisar essa parte. De saber que nós estamos a todo momento, se nós tivermos um objetivo maior, nós estaremos em intercâmbio com a espiritualidade superior. Porque eles estão a nos guiar, eles estão a nos amparar em si. E aqui nós vemos o Mestre Jesus, aquele mestre modelo e guia, aquele que realmente tinha todos os atributos grandiosos. E aí ele recebe Moisés e Elias para confabularem, para conversarem ali em si. E é muito importante que Emmanuel traz para nós, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 32, páginas 79 a 80, ele traz o seguinte: encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus, transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que em grande sombra comparece. Não mais distingue o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa de revelação divina. Eis é o meu amado filho. E ele ouviu. Porque na parte final dessa passagem, nós vemos que fala assim, um outro espírito combinado aos seus próprios... Ainda fala assim, os discípulos ouvindo a voz muito assustados, ou seja, saiu, quando uma nuvem luminosa os cobriu de sua sombra e uma voz que saía da nuvem disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo ouvindo. E aí os discípulos ouvindo a voz muito assustados, caíram com o rosto no chão,
Ou seja, eles ficaram assustados. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Ou seja, nós vemos que tudo foi uma questão espiritual, uma questão de espíritos, envolvendo fluidos, perispírito e muito mais. Vários dos estudos que nós temos aqui no canal do Neto Honório Abreu traz sobre essa questão dos fluidos. E isso é muito bom, se você quer se aprofundar, tem até uma parte no Livro dos Médiuns, trazido no capítulo 7, item 122, página 132, aonde Kardec trabalha muito bem isso, que ele fala: um outro espírito combinado seus próprios fluidos com os do primeiro poderá imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desaparecerá sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho e raro fenômeno da transfiguração. E nós vamos vendo que dentro dessas explicações, nós ainda temos um fato muito importante. Todos os documentos religiosos da Bíblia se identificam entre si, no todo. Desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções do seu dever para com os seus semelhantes e para com Deus. Isso está no livro Consolador, na página 189, questão 275, pelo Espírito Emmanuel, de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos vendo que o Evangelho, ele traz dentro dos seus ensinos questões a nos engrandecer, e elas têm grande conexão entre elas, tanto em questão de Moisés, de Elias ali, trazendo dentro de si, quanto principalmente dentro do Novo Testamento ali, trazido dentro do Evangelho de Jesus. Até os evangelhos sinópticos, que nós vamos pegando dentro de Marcos, Lucas e Mateus, nós estamos estudando aqui a questão de Mateus, você vai ver que eles têm grande semelhança. Fora algumas partes que nós já vemos aqui, que tem em algum evangelho, talvez está um pouquinho diferente na outra, uma está mais abrangente e por aí vai. E Emmanuel ainda remata: eis, porém, quem uma grande sombra comparece, não mais de 5 maravilhosos quadros e tal, este é meu filho amado. Manifesta-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias, inquietações e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. Eu vou repetir, isso está no Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel de Francisco Cândido Xavier, capítulo 32, página 79 a 80. Nós vemos que os espíritos em si estão sempre a nos auxiliar, conforme eles estavam ali com o grande mestre. Eles estavam em si ali em comunhão como verdadeiros irmãos. Porque nós temos que ver no Mestre Jesus um irmão bem mais velho, um irmão bem mais experiente, mas aquele que mostra o caminho, a verdade e a verdadeira vida, que é aquela que você vai ter num plano de vista espiritual. É isso que ele veio demonstrar para nós. Nós estamos em provas e expiações, nós estamos aqui em missão, nós estamos aqui com o objetivo de engrandecer, mas nós temos que saber que a vida verdadeira é aquela em espírito. Então nós temos que caminhar nas questões materiais, viver nas questões materiais, mas sempre com o pensamento que nós devemos buscar a elevação espiritual. E o nosso foco é sempre seguir nos caminhos do Mestre, os seus ensinamentos, nos melhorarmos cada dia mais.
Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. É uma satisfação nós unirmos corações. É lógico que num estudo de 15 minutos não dá para nós nos aprofundarmos ainda mais, mas dá para nós trocarmos ideias nos comentários. Traga o que vocês estão achando, traga o que vocês acham, complementem esse nosso estudo, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E vamos unir os corações nos comentários. E comente também de onde você está falando. É bom nós sabermos que esse nosso estudo atinge vários corações. Então, falar de onde você está falando é muito bom e muito grandioso. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.